Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Vamos ler o Salmo de número 42, verso de número 11. Diz assim: Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Irmãos, esse texto foi escrito para um homem que é descrito na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. Não que ele seja menos pecador do que os outros, né? Tal qualmente esse homem cometeu uma série de deslizes e com a mesma intensidade esse homem se arrependia, e podemos notar que durante toda a sua vida o seu grau de intimidade com Deus, né, as experiências que ele teve com Deus são motivos de estímulos para todos nós, né, na direção desse crescimento espiritual. Mas, não obstante, esse homem passou por momentos muito difíceis, desde crises políticas enquanto chefe de Estado, mas também a crises familiares enquanto chefe de família, e até mesmo crises espirituais, como é nesse caso. Nesse caso, desse texto que eu acabei de ler uma parte, ele se encontrava distante do templo e impedido por questões políticas, né, de se aproximar do templo. E na sua compreensão, no seu grau de compreensão, ele estando distante do templo, distante da casa de Deus, ele estava longe de Deus. Nós sabemos que essa verdade é uma meia verdade, né? Que Deus não habita no templo, né? Especialmente um templo feito por mãos humanas. Mas na compreensão, né, de Davi, ele distante da casa de Deus, estava distante de Deus. Hoje nós nos encontramos também distante da casa de Deus, né? Aquele hábito de nos encontrarmos como comunidade, como irmãos, diante da palavra de Deus, louvando ao Senhor, a confraternização habitual após os horários de cultos, né? Esse costume que nós já carregávamos há algum tempo, nós fomos impedidos de darmos continuidade a esse tipo de costume. Por um certo lado, é até bom, porque talvez, eu creio até, que é Deus nos mostrando o quanto era importante, o valor que isso tinha, e talvez muitos de nós não valorizava tanto, talvez muitos de nós deixavam a igreja por motivos fúteis, né? Mas hoje nós sentimos a falta da comunhão, a falta de estar louvando juntos, a falta de estar compartilhando juntos. Hoje até nós compartilhamos através de meios virtuais, mas não é a mesma coisa. Mas o que eu queria me voltar para o texto é que Davi passou por situações muito difíceis, apesar de ser o rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus, e ele passava dificuldades, e muitas dessas dificuldades faziam com que ele entrasse em crise, entrasse em desespero. Hoje, as notícias não são boas,
nós estamos não distantes de Deus, estamos distantes do templo. Hoje nós estamos distantes não de Deus, mas estamos distantes dos irmãos. E a cada notícia, nos noticiários, cada notícia através de uma mensagem no WhatsApp, uma ligação que a gente vem a receber, que alguém está contaminado, ou alguém o Senhor acabou de levar, nos entristece. E então é um acúmulo de saudosismo do nosso relacionamento com o povo de Deus, na casa de Deus. É um misto de tristeza pelos que estão indo, né, pelas famílias enlutadas, e ao mesmo tempo a preocupação, a ansiedade, o medo que assola a maioria dos corações, para não dizer todos. Nesse momento, Davi estava com o coração em pedaços. E ele diz, inclusive, se nós juntarmos, né, dizem os estudiosos que é um único salmo, os salmos 42 e 43, ele cita essa pergunta, né, uma pergunta retórica, né, por que estás abatido, ó minha alma? Essa pergunta é ele fazendo para ele mesmo. Por que estás abatida, minha alma? Por que eu estou tão triste? Por que eu estou tão desesperado? Por que eu estou tão angustiado? Por que dói tanto? E ele mesmo acaba dando a resposta, né? Espere em Deus, pois ainda eu o louvarei. Talvez esse seja o grande exemplo que Davi dá para nós, que ele errava, mas o seu momento de arrependimento demonstrava todo o amor, todo o afeto que ele tinha pelo Deus dele, pelo relacionamento que ele tinha com Deus, né? Ele, enquanto pecador, na última terça-feira eu falava sobre isso, sobre nós já nascemos pecadores, né? Nós não somos pecadores porque pecamos, ao contrário, nós pecamos porque a natureza pecaminosa está em nós. Isso não é desculpa, mas é uma explicação pelo fato, porque nós já nascemos com DNA de pecadores e só vamos perder isso na glória. Mas era o momento de reconciliação, o momento que Davi valorizava a reconciliação dele com Deus. E é claro que isso acontecia em momentos de dor, como é o caso do texto em questão. Nós aqui estamos passando também um momento de dor. Dizem alguns que é por conta de pecado, alguns outros acham que é obra do maligno, outros acham que foi um acidente biológico que ocorreu lá no Oriente, né? Outros dizem até questões políticas, mas é aquilo que eu falei, todo mundo busca uma justificativa, uma forma de abrandar essa dor. A verdade é que a dor existe. E a meus olhos, ela está se tornando cada vez mais intensa, né? Visto os noticiários. Não sabemos aonde vai parar. E como eu disse, na terça-feira, a nossa resposta é só uma. Quando Jesus disse, até quando disseres, bendito o que vem em nome do Senhor. Não temos outro remédio. O nosso remédio é o mesmo remédio que aquele povo, na época de Noé, teve. O remédio daquele povo
seria o arrependimento e depois a arca. O nosso remédio para os dias de hoje é o mesmo, é o arrependimento e depois a arca. E como eu disse na terça-feira, a arca, biblicamente falando, é a linguagem que aponta para Jesus Cristo. Jesus Cristo é a arca. A arca é símbolo de salvação, e salvação só em Jesus Cristo. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? E a resposta do próprio Davi: espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Aquele que de milhões de espermatozoides, olhou para você e disse: é você que eu quero. Esse mesmo tem o mesmo poder de acabar com qualquer vírus. Ele tem poder de abrir o mar, ele tem o poder de parar o sistema, ele tem o poder de levantar mortos, ele tem poder de fazer coisas impossíveis. Até que digam: bendito o que vem em nome do Senhor. O momento é esse. Bendito o que vem em nome do Senhor. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Meus sentimentos às famílias enlutadas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Bom dia a todos.